Oi, meu nome é Marina Félix, eu vou apresentar a análise comparativa da dimensão discursiva nas línguas do Noroeste Amazônico. Os objetivos é analisar a dimensão discursiva de línguas do Noroeste Amazônico, foco no Randê-Randê, que é um gênero tucano. A metodologia, primeira análise de literatura, com foco no ponto ritual, e análise da amostra do Randê-Randê em si. A gente fez a transcrição com o software Elan, depois a gente traduziu, a gente fez a análise prosódica da amostra pelo software CRAD, a gente fez análise etnopoética com base em Bakhtin, Miller e Irving, e a gente fez análise sociolinguística com base em Jackson. O Bakhtin, quando a gente fala da fundamentação teórica, a gente usa bastante gêneros textuais, né? E aí ele vai definir gêneros textuais como tipos relativamente estáveis de enunciados que são relacionados às atividades humanas, e a Miller define os gêneros textuais como ação retórica tipificada baseada em situações recorrentes cujo significado social é adquirido a partir de uma fusão entre forma e substância. A Irving vai falar do estilo, e ela vai falar que o estilo é um sistema de distinção, que esse estilo é responsável por exemplificar ideologias relacionadas, né, ideologias linguísticas, e o Bauman, né, que ele vai falar que a performance estabelece um frame interpretativo que leva as pessoas a assumirem uma atenção especial do que está diante do que está sendo apresentado, né. E aí a gente precisa falar do contexto em que esse gênero existe, que é a exogamia linguística entre os grupos tucano, da região do Valpés, e que vai se separar, né, por causa da língua, por isso que o nome é exogamia linguística. E aí algumas características do casamento tucano, que a esposa ela vai morar com o marido e ela fala uma língua diferente do marido, né? O casamento ele é também uma forma de estabelecer laços políticos e econômicos, e os filhos do casal vão pertencer ao grupo do pai, vão falar a língua do pai, porque os tucanos são patrilineares. A análise da amostra do Randê-Randê foi feita com base num áudio gravado na comunidade do Balá em fevereiro de 2007, e a mulher que performance ela parece ser da própria aldeia e ela é casada com um homem piratapuia. O Randê-Randê ele é realizado em cerimônias de troca, e ele é ligado ao contexto cerimonial, né, realizado por mulheres casadas com homens por mulheres casadas com homem tucano, ou então mulheres tucano que casaram com homens e estão morando com eles. A divisão em estrofes e versos foi feita com base no paralelismo, variação temática e também no padrão prosódico. Aí já começar a análise, né? O Randê-Randê, ele é traduzido para Avinhabu, e aqui ele descreve uma fórmula específica de iniciar a performance, né? E aqui o Mirani Samo é interessante, porque se a gente pega o Samo, né, que é o sufixo de modalidade epistêmica sentida, ele vai indicar numa tradução literal que é o seguinte: eu sinto que estou aqui para vocês. Mas a gente escolheu traduzir para estar aqui de corpo e alma para vocês, né? A sugestão de Sarmento, que é o falante nativo do tucano, para mostrar, para ficar mais natural, mas também para mostrar o caráter sentimental do Randê-Randê. E aqui ela se refere ela mesma no diminutivo, com o sufixo AK, né, para pedir algum tipo de piedade. E ela começa o que a Chernella chama de versos autorreferenciais, que vão separar ela de outras pessoas, das pessoas que estão vendo a performance, né? Então, com esse Potericomp, mais adiante ela falando que é da comunidade Balaio, que ela é uma mulher casada com um homem piratapuia e que ela é mãe de alguém. Aí aqui ela tá falando com duas pessoas específicas da plateia, que são brancas, e ela também usa o sufixo acan, seja como uma forma de identificação, seja como uma forma de brincar com eles. Aí ele vai falar de outras instâncias do pronto ritual, né, a partir do artigo do Urban, e ele vai falar que os prontos rituais são versos musicais marcados, são versos musicais, eles têm sinais de choro, eles são monológicos, eles são um tipo de gênero performado em sua maioria por mulheres, enquanto as cerimônias de saudação são realizadas por homem, e ele é mais comum em sociedades isoladas, né, de outros grupos indígenas e da sociedade não indígena, então a separação é uma coisa muito mais forte. E aí o Randê-Randê se distingue bastante das amostras analisadas pelo Urban, porque ele é extremamente dialógico, como a gente viu, né, ele não está em oposição à cerimônia de saudação, sendo o Randê-Randê ele mesmo uma forma de saudação. Ele tem um tom mais jocoso, mais de brincadeira, e os povos tucano da região Valpés, eles não são isolados, na verdade eles estabelecem muitas trocas com outros povos, inclusive o próprio casamento de mulheres tucano existe nesse contexto. E a
conclusão é que a gente precisa de mais informações, né? Seja em relação ao contexto, seja em relação à amostra em si. A gente também precisa comparar com outros gêneros, né? Mas que mesmo assim o render ele torna possível observar o lugar da mulher tucano na própria sociedade, né? E o impacto que ela sofre ao ser apartada da sua aldeia e também por ser responsável por estabelecer esse laço matrimonial, que além de ser matrimonial, é político e econômico. E essas são minhas referências.